Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um dia novo em nossas vidas e nele a gente poder parar e poder dedicar grande parte do tempo para poder crescer na palavra do Senhor, criar maior intimidade e maior envolvimento. Sempre lembrando que o nosso devocional é uma porta de entrada, é um caminho para te motivar, para te estimular a buscar na palavra do Senhor. E aí, a partir daí, você terá diversos outros devocionais, diversos outros canais, diversos outros irmãos, uma capacidade brilhante, espiritualmente bem fundamentado, para aprofundar o teu conhecimento da palavra de Deus, tá bom? A gente reconhece a limitação dos nossos devocionais, mas ele é feito com muito carinho, com muito temor, com muita humildade, esperando que o Senhor nos, vamos dizer assim, nos gratifique com a alegria de saber que pessoas estão sendo alcançadas, estão se motivando a buscar a palavra de Deus. Isso aqui não é um canal para que você tenha um conhecimento teológico profundo, não. Mas você está encontrando aqui alguém que está com vontade de te levar um pouco do que a gente tem vivido na nossa experiência com Deus, para que você se motive e para que você creia, assim como nós cremos, que o Senhor é o verdadeiro caminho. Ok? Nossa meditação de hoje, 21 de setembro de 2025, vai num salmo muito famoso, salmo bastante, vamos dizer assim, dissecado e conhecido da Bíblia, que é o Salmo 110, um salmo com uma característica bem messiânica, no aspecto ali da profecia que ele traz. E é um salmo extremamente curto, mas eu confesso que na leitura que eu faço dele, acho um salmo difícil, até porque a linguagem que ele utiliza, ainda mais na minha versão bíblica, ela é bastante rebuscada, ela tem metáforas, mas a gente com muita humildade vai tentar extrair uma mensagem que te motive, que te estimule a te levar a ler esses salmos, e aí que você mergulhe mais e mais e aprofunde mais o conhecimento sobre isso. E a gente vai trilhar inicialmente pelo versículo 1 do Salmo 110. Nele nós encontramos: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que pões teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nós temos aqui uma referência que o salmista, aqui nesses salmos, ele diz que o Senhor, que é um Senhor maior, que nesse caso é a figura do próprio Deus, diz ao Senhor do salmista, que também aqui é um salmo atribuído a Davi, então diz ao Senhor do salmista, que esse Davi seria, vamos dizer assim, seria, vamos dizer assim, de onde a linhagem de Jesus Cristo sairia. Olha só, então disse Deus ao seu Senhor, de Davi, que seria aquele que ele depositaria a sua fé, a sua esperança, que aqui no caso, que seria a imagem, porque nós estamos no Antigo Testamento, seria a imagem, a projeção do que seria Cristo, né? Assenta-te à minha direita, até que teus inimigos sejam subjugados aos teus pés. E aí, isso tudo ele vai se direcionar à figura de Jesus Cristo, que seria o Senhor de Davi, né? Então agora ele está diante da casa do Pai, retornou, agora em espírito, né? Porque ele estava em corpo aqui na face da terra com os homens, então ele retorna, e ele diz o seguinte, que é a sua ressurreição, após a sua morte. Então esse salmo caminha por esse sentido, ele diz assim, agora ele está aguardando até que o próprio Deus diz o seguinte, até que o próprio Deus coloque os inimigos, são aqueles que negam a divindade de Deus, negam a obediência aos princípios do próprio Pai, né? E negaram vamos dizer assim, que Cristo era a representatividade do próprio Pai aqui na Terra, né? Cristo, o Pai e o Filho eram um só, ou seja, a simbologia da Trindade. Ele diz assim, olha, esses serão colocados por escabelos dos teus pés. Serão, vamos dizer assim, serão como se fosse o teu chão de pisar. Será Deus, Cristo agora, ele aguarda. E aí a profecia, e aí os salmos, ele vai trazer que, por exemplo, que vai trazer agora a simbologia, que isso tudo vai desaguar depois, quando a gente está lendo ali a escatologia, a gente vai acabar tendo um entendimento maior. Ele vai dizer assim, ó, que o cetro da fortaleza sairá de onde? Desde Jerusalém, né? Desde Jerusalém é onde o próprio Senhor se estabelecerá como rei para governar as nações e para dominar sobre todas as nações. A gente está num campo jamais de escatologia do que propriamente isso aqui, é uma visão de futuro. O salmista, por isso que é um salmo messiânico, um salmo profético, mas ele diz o seguinte, no versículo 3, que é uma coisa bem interessante, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. E aí ele é maravilhoso porque, por quê? Porque quando o Senhor se estabelece, a gente está vendo ali os eventos proféticos, das 7 semanas, dos 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, então a gente está vendo tudo aquilo, tribulações. Aqui, quando o Senhor for efetivamente exercer a sua autoridade para julgar essas nações, ele diz assim, que o povo do Senhor, aqueles que amam o Senhor, aqueles que fazem parte da sua morada, da sua casa, daqueles do seu, vamos dizer assim, da sua escolha celestial, eles se apresentarão, ou seja, eles sairão e virão até o próprio Senhor, como se fosse composição da sua como se fosse até uma composição de exército, não é exatamente essa palavra, mas eles se apresentarão, eles serão testemunhas disso aí.
E no versículo 4, ele vai trazer também: isso tudo acontecerá porque o Senhor não se arrependerá. E aí diz que Deus, no caso Jesus Cristo, porque a gente está falando da figura do Pai em relação ao Filho, que o Pai diz que Jesus Cristo é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que aparece lá agora, não mais segundo a ordem daqueles que era a ordem de Arão, a ordem dos levitas, não, mas a ordem principal, foi lá desde Abraão, né? Aquele que não tem início, que não tem meio e que não tem fim na sua eternidade. Ou seja, o Senhor, agora, nesse caso, o Senhor Jesus Cristo, o Filho, ele será um sacerdote eterno. E as nações, né? As nações no dia da ira, no dia das visões apocalípticas, no final dos tempos, no final dos dias, tudo aquilo, elas serão feridas, serão julgadas. E o interessante é que no versículo 6 ele diz assim: julgará entre as nações, enchê-las de cadáveres, ferirá as cabeças de grandes terras. É momento de juízo. É momento daqueles que eram rebeldes em relação à palavra, dos ímpios, dos devassos, dos imorais, dos idólatras, dos feiticeiros, dos homossexuais, dos ladrões. Não adianta. Essa é a realidade. É esse o momento em que eles encontrarão a sua destruição eterna. Dentro, é importante a gente frisar que destruição eterna, fogo eterno, fogo que nunca se apaga, eternidade, essas coisas são às vezes diferentes do que a gente pensa. Porque a gente diz assim: morreu, acabou. Não. Nem para aqueles que efetivamente são do corpo de Cristo, como para aqueles que não são do seu corpo de Cristo. Não existe esse negócio de viver, morreu, acabou, porque a eternidade faz parte. Se é uma eternidade de lamento, de sofrimento, uma eternidade de, vamos dizer assim, de plenitude, vai muito pelo atender ao chamado de Deus em relação à vida, em relação àquilo que Ele estabeleceu para a gente. E o interessante, então, é que a gente observa que nesses salmos ele tem uma questão apocalíptica, ele tem uma questão de esperança, mas ele tem também de certeza. É muito claro em que os salmos ele tem por propósito estabelecer a figura de Jesus Cristo, que é o Messias aqui nos salmos propriamente dito, mas estabelecer ele como rei, né, e como o grande sacerdote, ocupando ali a direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Maravilha, né? Que a gente não possa procurar entendimento, possa procurar então ter essa compreensão e ir, vamos dizer assim, ir se desenvolvendo e vamos dizer assim, se enchendo de alegria, para que a gente possa estar nesse reino do Senhor, estar compondo, por exemplo, a sua casa, estar como esses que estão descritos ali no versículo 3, como povo que se ajunta voluntariamente no dia do poder do nosso Pai, do nosso Deus. Fica na graça de Deus Pai e que o Senhor nos cuide, meu irmão.